Já tem um E é só público bom, assim. Aqui tem mais uma menina que é consultora também. Ah, tá. Gurias, agora que pra mim tá aparecendo live já. Ah, Ah, então é, foi. tá gravando. Vamos só aguardar um pouquinho para ver se mais as pessoas vão entrar, né? Aqui tem mais uma menina que é. Vamos começar? Nossa. Então tá bem. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Loren, eu faço o quarto semestre de enfermagem na UFPEL. Eu faço parte do projeto Bebê a Bordo, né? Hoje a gente vai falar sobre a consultoria em amamentação, que é uma perspectiva para os profissionais de enfermagem. Para falar que essa live é a segunda live de 3 que o projeto Bebê a Bordo está fazendo, em comemoração ao Agosto Dourado, né, que é o mês do aleitamento materno. Vou falar que a certificação vai ocorrer no final, tá? E através de um formulário que será disponibilizado nos comentários, tá? E vou pedir para que vocês interajam aí nos comentários, deixem suas dúvidas. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês, né, o projeto Bebê a Bordo. Ele é um projeto de extensão, conversando com gestantes e famílias sobre a gravidez, parto e puerpério. Ele foi criado em 2018, mediante a demanda de atividade de educação em saúde, no período gravídico puerperal, por 2 unidades básicas de saúde, no município de Pelotas. Por compreender que as consultas de pré-natal não garantem o acesso às informações necessárias, diante do momento da vida das mulheres, né, que é um momento único, e das famílias, que é permeado por dúvidas e anseios nessa parte. Durante a pandemia, por conta do distanciamento social, da segurança de todas, a gente está realizando as atividades online através das redes sociais do projeto, como a produção das lives, e além de videochamadas com as gestantes, né, para manter essa proximidade, oferecer orientação em relação às dúvidas manifestadas, tá? E aí fica a questão, né? O porquê do mês de amamentação do Agosto Dourado, né? Por que isso? Então, há cerca de 20 anos é celebrada a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é entre o dia 1º e o dia 7 de agosto, e é considerada um veículo de promoção do aleitamento em 120 países. E no Brasil, essa semana foi oficializada através da Portaria de Consolidação número 1, no dia 28 de setembro de 2017, com a Lei número 13.435, de 12 de abril de 2017, que ficou instituído o mês de agosto como mês do aleitamento materno. Tá? E por que, né, a cor dourada? A cor dourada simboliza o padrão ouro de qualidade do leite materno, né, que atribui a importância da amamentação, que vai muito além da nutrição, né? E nisso vem as dificuldades, tanto da mãe quanto do bebê, né, na questão da amamentação. Antes de tudo, antes de iniciar esse assunto, eu vou pedir para que as perguntas sejam deixadas aqui nos comentários da live, da página do projeto, e elas serão respondidas ao final, conforme o tempo, né, se permitir. Caso não forem respondidas, a gente vai responder depois, através dos textos, dos comentários no Facebook. Vou falar que hoje também a live conta com a participação das enfermeiras Jamila Vasques, né, e da Ana Laura, que são consultoras em aleitamento materno e aceitaram participar aqui com a gente, partilhar esse conhecimento, experiência com o tema, tá? Vou deixar que elas se apresentem, então. Muito obrigada. Bom, então acho que vai começar por mim, né? Pode ser. Então, eu não sei, Loren, a gente se apresenta e já fala a nossa primeira parte ou a gente primeiro se apresenta só? Pode se apresentar e falar e depois vai a próxima. Pode ser. A Ana fala, tá bom. Então, meu nome é Jamila,
né? Eu sou enfermeira, sou formada aqui pela UFPEL, já vai fazer 13 anos, né? Fiz mestrado e doutorado aqui na FURG, em Rio Grande, e fiz especialização em estratégia de saúde da família e em cuidado materno-infantil com enfoque no aleitamento materno lá em BH. Né? Então, durante esse período todo de vida profissional, desde o início lá da minha... Quando eu comecei nas minhas atividades profissionais, eu comecei nessa questão da consultoria em aleitamento. Durante a faculdade, eu sempre gostei dessa parte materno-infantil. Eu fui monitora de saúde da criança, fiz parte de um projeto da Ana Cláudia, que era na sala de recreação do Hospital Escola. Antes a gente conseguir entrar, né, para fazer estágio, aquele estágio que a gente tem de saúde da criança, então eu já era super envolvida com essa questão da saúde da criança durante a faculdade. E meu primeiro emprego foi em São Lourenço, que é uma cidade bem próxima aqui de Pelotas, a maioria das pessoas deve conhecer. E aí eu trabalhei lá um mês e voltei para Pelotas e comecei a trabalhar no Hospital Escola, na pediatria e na UTI NEO ali do hospital. E aí, ali no hospital, eu conheci uma médica, que é a Maria Amália Saavedra, é uma pediatra, que na época, há 12 anos atrás, tinha a ideia, então, de montar um serviço, né, em que as mulheres, os pacientes dela, as mães dos pacientes, na verdade, tivessem uma atenção um pouco melhor em relação ao aleitamento. Porque quando a gente conversava, ela me dizia, Jamila, eu tenho muita mãe que está usando fórmula, e eu não tenho tempo lá no meu consultório para orientar da maneira como elas deveriam ser orientadas. E eu super topei na época, né, a ideia. E é muito engraçada a minha história, o jeito que a minha história começou, porque eu achei que com aquelas aulas lá da faculdade, que a gente tem de aleitamento materno, eu era super expert em aleitamento materno. Afinal de contas, né, as mães nascem sabendo amamentar. Amamentar é algo instintivo, né? É natural. Essa era a minha ideia lá do início, né? Como que uma mãe não vai conseguir amamentar? Esse negócio é muito fácil. E aí eu lembro que a gente conversando, ela me disse, eu levo muito tempo para orientar. E eu olhei para ela, né? No auge da minha sabedoria de 4 meses formada, eu disse, isso é uma questão de técnica. E ela me olhou, né? E me disse, então tá bem, então tu vais atender minha primeira paciente. E eu fui. Meu primeiro atendimento durou 3 horas e meia e a mãe não conseguiu amamentar. E isso mostrou para mim que eu precisava estudar, que só o conhecimento que eu tinha lá da faculdade não ia dar. E aí eu fui entender, afinal de contas, o que é esse mundo do aleitamento materno, porque a gente tem uma ideia muito rasa do que é aleitamento materno quando a gente está na faculdade, né? E aí, quando a gente se aprofunda nesse mundo, a gente vê como existem especificidades dentro do aleitamento materno, né? A gente tem livros, a Ana, né, pode complementar, sei lá, de 400, 500 páginas falando só de aleitamento materno em situações completamente diferentes, né? Então, existem muitas especificidades, né, dentro da consultoria. Eu tenho formação, a minha formação é em São Paulo, Belo Horizonte, Rio, porque aqui, né, a gente não tinha nada aqui no Rio Grande do Sul quando eu comecei, que isso foi há 12 anos atrás, não se ouvia falar de consultor em amamentação. Aqui em Pelotas eu fui a primeira pessoa a trabalhar com isso. Depois de 6 anos é que veio a segunda consultora, então durante 6 anos eu fui a única pessoa que trabalhei com isso. Hoje tem também outra colega, que é a Cris Bresolin, que também trabalha com isso, né, aqui na cidade. Mas no início foi bem difícil, assim, porque quando a gente sai da faculdade, a gente tem aquela ideia, ou eu vou trabalhar na docência, na área hospitalar, ou na atenção básica. Eu sempre voltei muito para a questão hospitalar, porque eu sempre vi muito, né? Tanto que eu trabalho no hospital. Eu trabalho na Universidade Federal de Pelotas hoje, mas eu trabalhei 6 anos em hospital. Trabalhei no hospital da FURG, né? Trabalhei aqui no Hospital Escola também, mas hoje eu trabalho na atenção básica, né? Então, eu sempre aliei a questão da consultoria junto, né, com outras atividades, porque, infelizmente, né, quando a gente fala de consultoria, a gente está falando de empreendedorismo, e a enfermagem não está acostumada com isso. Então, é um campo que é difícil,
né? A gente tem que estar arduamente ali lutando todo dia, né? A gente tem que se voltar muito para as redes sociais, a gente tem que estudar a questão de mídia digital, de marketing digital. Então, não é só a questão de estudar aleitamento, mas tudo que vai envolver, então, esse novo mundo que a gente tem, né, que é completamente digital hoje. Então, a gente tem que ter muitos braços aí para conseguir desempenhar esse trabalho, né, para que as pessoas te conheçam, valorizem isso, porque não é todo mundo que conhece a questão da consultoria. Eu atendo muita mulher que me diz assim, eu nunca tinha ouvido falar disso, se eu soubesse no meu outro filho, no meu primeiro filho, eu tinha te chamado com certeza. Então, parece mentira, assim, a gente que está mais nesse mundo, né, Ana, a gente diz como que as pessoas ainda não conhecem isso, está super difundido e tal, mas na verdade não tá, muita gente não sabe que esse tipo de trabalho existe, né, e a gente está aí para ajudar as mães a amamentar de uma forma mais tranquila, né. Acho que é isso, não sei se me estendi muito. Tá, então eu vou me apresentar, eu sou Ana Laura, eu sou mãe do Luiz Davi, enfermeira formada há 8 anos pela UFSM, fiz minha especialização em saúde materno-infantil também, pelo Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. Durante a especialização eu trabalhava em um hospital aqui em Santo Augusto e comecei a fazer o mestrado em Santa Maria também, na UFN. Fiz um curso de laser terapia também, então sou laser terapeuta e consultora em aleitamento materno. A consultoria em aleitamento materno, então eu tive o contato com a amamentação, no meu primeiro emprego, que foi em 2016, onde eu trabalhava no município de Pequeno Porte, aqui perto de Santo Augusto, que é a cidade onde eu moro. E na época, então, eu trabalhava numa unidade de saúde, onde eu comecei a trabalhar, então, com pré-natal e puericultura. Durante a minha graduação, eu tive contato com a área, com gestantes, com puérperas, mas eu ainda não era apaixonada por isso. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar, então, que eu comecei a fazer pré-natal, consultas de puericultura. Aí foi que eu me encantei pela área, né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer grupos de gestantes e consultas com puericultura, com os bebezinhos. E depois de algum tempo, eu tive a oportunidade, então, de auxiliar uma amiga desse município que tinha recém-nascido o filho dela. Ela era mãe de primeira viagem, então, e ela não estava conseguindo amamentar. E aí, depois desse momento que eu tive esse contato, também, mesma coisa que a Jamila. Estudei, terminei a minha graduação, sei muito, né, sobre aleitamento materno, vou lá auxiliar ela, né. E um pouco nervosa, e ela mais nervosa do que eu, e angustiada, porque queria amamentar e não conseguia. E eu lembro que eu fiz a consultoria, que na época eu não era consultora, mas eu auxiliei ela pelo WhatsApp. E deu certo, graças a Deus. Então a experiência deu certo. A gente acha que é instinto, como a Jamila falou, que é só o instinto, né? E não é só instinto, o instinto também faz parte. Mas a gente precisa avaliar o contexto, a gente precisa... tem várias coisas que a gente precisa avaliar, né, durante o processo da amamentação. Então, eu comecei a fazer cursos na área. Em 2017, então, eu comecei minha especialização, né, como eu disse, fiz o mestrado, depois eu comecei a fazer capacitações sobre aleitamento materno e comecei com consultoria aqui no município, aqui em Santo Augusto. Tem mais uma colega minha que é consultora aqui, mas eu percebo que a consultoria em amamentação ainda não é... as mulheres não procuram tanto. Elas procuram realmente quando não conseguem ou quando já estão com o problema. Então, eu sempre oriento, sempre converso com as meninas aqui no hospital, também com as puérperas, que é importante a gente procurar o profissional
para se preparar para esse processo, né? Assim como a gente se prepara para o nascimento do bebê, também é importante a preparação para a amamentação, né? Então, eu percebo que a consultoria em amamentação ela está cada vez mais solicitada. Agora, as pessoas procuram mais, porque aí a gente começa a orientar, começa a auxiliar uma, e essa fala para a amiga. Então, o pessoal vem procurando mais. E eu acredito que pelo fato de as mulheres estarem mais informadas sobre isso, né? Elas sabem da importância do aleitamento materno para o binômio, então elas têm procurado mais esse serviço, né? Então, eu acho que é isso também. Muito obrigada por contarem um pouco da experiência de vocês. Antes de dar continuidade, eu quero saudar os professores que estão assistindo a gente, a professora Bia, a professora Sidneia também, que é do projeto, a professora Mariana, e a professora Adrize também, que é do projeto. Então, eu quero agradecer a presença de todos que estão assistindo, que estão perguntando, interagindo conosco. E assim, eu queria saber, né, queria que vocês falassem um pouco de como é essa formação para essa área, né? É uma formação muito específica, ou assim, como é que seria isso? Como é que daria para fazer esse empreendedorismo, né? Como vocês dizem, está muito mais procurado hoje em dia, né? E isso é interessante para a gente, principalmente nós estudantes, estamos procurando assim um caminho para poder seguir, né? Que vocês falassem um pouco disso para gente. Eu começo, Ana. Pode ser? Sim. Na verdade, acho que uma coisa que é interessante falar nesse momento, assim, é que a gente tem experiência de algumas pessoas nessa área que, assim, ó, eu tive, por exemplo, tive uma gestação, fui mãe, tive uma dificuldade no aleitamento, consegui atravessar essa dificuldade e agora eu acho que eu sou capacitada para auxiliar outras mães. A gente tem isso muito, sabe? É muito constante isso, a gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque é como eu falei no início, a consultoria em amamentação, a gente se depara com muitas situações decorrentes do aleitamento materno, muitas intercorrências, e simplesmente ser mãe não significa que isso vai te dar um conhecimento para tu conseguir atuar e orientar outras mulheres, né? Na verdade, o que a gente tem que ter bastante cuidado e sempre, quando a consultoria ou qualquer situação, né, dentro da enfermagem, é que a gente tem que basear nossas orientações em evidências científicas. Então, a gente estuda muito, né? Quem trabalha com aleitamento de forma séria estuda muito, né? Então, assim, na minha história, que eu tenho, acho que um pouco mais de tempo que a Ana, né, na questão da consultoria, eu já estou aí há 12 anos, no início, o que acontece? Não existia curso específico de consultoria, então eu fui estudar sozinha. Então, eu tinha um grupo de estudo com essa pediatra, né, que é a Maria Malha, aqui de Pelotas, então a gente estudava muito sobre as questões de aleitamento, assim, né, comprava livro, enfim, né, olhava coisas na internet, muito sozinha. Depois, eu começou a surgir cursos, assim, pelo Brasil, nada aqui em Porto Alegre, que é o que era mais próximo na época para mim, e aí eu acabei fazendo formação em Belo Horizonte, né, de consultoria em amamentação. Depois eu fui fazer um curso em São Paulo e um no Rio. E aí, por fim, claro, a gente tinha coisas assim, tipo congresso, simpósio, essas coisas tinham, né, dentro, aqui em Porto Alegre, né, no Moinhos mesmo, tinha muita coisa, né, tem muita coisa na área da saúde da criança, do Conextensão também, mas a formação mais específica da consultoria, na verdade, no caso, foi São Paulo e Belo Horizonte. Então, aí eu fiz uma especialização específica em aleitamento materno, que é cuidado materno-infantil com enfoque no aleitamento materno. Então, eu ia todo mês para Belo Horizonte, eu assistia aula sexta e sábado, né? Trocava o meu dia de trabalho aqui, passava o final de semana, né, de sexta a domingo viajando. Então, eu passava a madrugada toda de sexta, chegava em BH 8 da manhã para ter aula meio-dia até 10 da noite, todo sábado e sábado à noite eu voltava. Então, assim, foi super puxado, foi 1 ano e 8 meses aí de aula todo mês, para ter a formação de especialista na área.
E fora isso, a gente sempre está fazendo um curso e outro, né? Porque sempre está surgindo muita coisa, estão mudando frequentemente, então a gente tem que estar sempre se atualizando nessa área. E junto com isso, no meu caso, eu faço curso de marketing digital também, mídia social bastante, assim, porque como eu tenho um Instagram, né, que o nome do meu serviço é Leite Bom Consultoria, eu tento também ampliar o meu serviço por ali. Então, eu tenho que saber um pouco de mídias sociais, de marketing, para conseguir, né, implementar ferramentas para que as pessoas cheguem até mim, né? Então, foi mais ou menos isso, assim, o meu caminho aí. O meu caminho foi parecido. Eu fiz a minha especialização e o mestrado na área materno-infantil, mas após isso eu fiz capacitações em amamentação, em consultoria em amamentação, fiz elas online, a maioria delas eu fiz online, ainda mais agora na pandemia, né? Como a Jamila falou, é muito importante a gente estar sempre atualizado na área, porque a todo momento alguma orientação muda, né? Então, alguma coisa sempre está mudando, então a gente sempre precisa estar se atualizando. Eu acredito que é importante ser profissional da área, ou ao menos ter algumas matérias, o pessoal que é da área da saúde, que seja da área da saúde. Eu acho bem importante ser da área da saúde, porque, por exemplo, algumas pessoas sabem que tem como a gente fazer uma prova de consultoria certificada internacionalmente, né? Então, para você fazer essa prova, você precisa ter algumas matérias relacionadas com a área da saúde ou ser profissional da área da saúde, né? Então, esse é um dos pré-requisitos. Então, eu acredito também que é importante ser da área da saúde e a gente encontra muitos cursos bons, tá? Muitas capacitações boas, nos quais elas possibilitam ter experiência com o tema, né? E tem bastante grupos de WhatsApp, depois que você faz uma capacitação, eu sempre tenho um grupo de WhatsApp onde a gente troca experiências, isso também é importante, porque às vezes a gente tem uma experiência com determinada puérpera, mesmo a gente estudando a toda hora, a todo momento a gente está fazendo alguma capacitação e está sempre trabalhando com isso, às vezes a gente tem dúvidas, né? Então é legal esses grupos onde a gente possa trocar essas experiências. E agora com a pandemia a gente encontra mais cursos online, então isso facilita um pouco, né? A gente não precisa sair de casa para fazer esses cursos. E é muito importante, como a Jamila falou, a gente está sempre atualizado, sempre buscando ser melhor naquilo que a gente faz para poder auxiliar de maneira qualificada essa mãe, né? Que a gente possa levar até ela esse conhecimento, mas que a gente faça com que esse bebê seja amamentado de forma saudável, né? Então, eu acho que é isso. Acho que uma coisa importante da gente falar é que, assim, para ser consultor de amamentação, a gente não existe uma legislação para isso ainda, né? Então, assim, a gente, na verdade, não precisa ser profissional da área da saúde, tá? Eu tenho colegas que fizeram a pós comigo, que são advogadas. Eu tinha uma colega que era veterinária, achava isso muito engraçado. Ela mudou completamente. Ao longo da vida dela, ela mudou completamente, assim, o trabalho dela. Ela fez curso de doula, começou a fazer curso, né, de consultoria em amamentação, e ela foi para um outro caminho. Então, não existe, assim, uma obrigatoriedade, mas é como a Ana Laura falou, é importante no sentido, assim, se tu queres uma certificação internacional, que é uma prova que a maioria das consultoras almeja fazer, né, neste momento que o dólar está altíssimo, a prova está caríssima, né? Então, assim, para tu ser certificado internacionalmente, tu tem que ter horas, né, de consultoria e realmente tem algumas questões de disciplinas na área da saúde para fazer a prova também. E o que é legal de falar é que o Rio Grande do Sul é o primeiro estado do Brasil que tem uma associação, né, de consultoras de aleitamento materno, a HCAM. Então, a Cris Machado, que é uma outra consultora, que na verdade, ela é pelotense, mas mora hoje em Porto Alegre, ela encampou isso, assim, então nós temos a primeira associação
consultoras do país, aqui no Rio Grande do Sul. Ai, muito interessante saber disso, gente. Muito obrigada. Eu queria só, antes de continuar, teve 2 comentários elogiando o trabalho da Jamila. Foi pela Valéria Coimbra que mandou, e a Diana elogiando o teu trabalho. Então, assim, é uma felicidade para nós, né? Muito, muito obrigada pela participação e pelas respostas de vocês. Eu queria saber... Eu queria saber... Valéria, eu atendi a Valéria. Eu atendi a Valéria nos 2 bebês dela. E atendi a Cid também. Isso, ela falou aqui que os 2 filhos dela foram atendidos por você, sabe? Muito legal isso, ver o retorno, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora da rotina de trabalho e como é que está sendo, principalmente agora, durante a quarentena, né? Mudou... como é que está essa proximidade com as mães, né? Que seria tão importante pessoalmente, como é que está essa questão aí, principalmente da distância. Mas eu também queria que vocês falassem como é que é a rotina de trabalho normal. Tá. Posso começar agora? Tá. Então, vou falar um pouquinho da minha rotina de trabalho, que eu sou mãe, sou enfermeira assistencial, então, num hospital aqui em Santo Augusto, e eu faço consultoria nas horas vagas. Então, agora com a pandemia, mudou um pouquinho a rotina, né? Então, tenho feito a consultoria online. Claro que não é a mesma coisa de fazer uma consultoria online da presencial, né? Porque presencial você consegue observar o contexto, é um pouquinho diferente. Mas tem dado certo a consultoria online, tá? Tem sido bem legal, assim, bem interessante, através de chamadas de vídeo, como a gente está fazendo agora, a gente consegue conversar, consegue ajustar algumas coisas, e particularmente eu gosto de fazer uma pré-consulta, onde eu avalio antes esse contexto, através de algumas perguntas, né, sobre esse cenário, sobre essa mulher e a família e o contexto em que ela vive, mas claro, para cada profissional é de um jeito, né, cada profissional faz a sua rotina. Acredito que é uma questão bem particular de cada um. E eu tive necessidade de me ajustar nessa nova rotina durante a pandemia. Então, eu faço meus atendimentos, como eu disse, em horários diferenciados, mais à noite ou de final de semana. Mas estou conseguindo dar conta, assim, a gente consegue dar conta. Está sendo tranquilo, assim, para dar conta de tudo. Só a gente precisa persistir, precisa ajustar algumas coisas, mas a gente consegue dar conta de tudo. Bom, eu acho que uma coisa legal da gente falar, né, Ana, é que o consultor de amamentação, ele pode atuar em várias áreas, né, no pré-parto, né, com consultoria pré-natal, parto, ali naquela questão bem logo no pós-parto, ali nos primeiros dias. Depois ele pode atuar na volta ao trabalho e pode atuar também no desmame. Então, assim, a gente tem vários nichos da questão da consultoria. Tem, por exemplo, consultor, eu não trabalho com desmame, ou eu não trabalho com pré-natal. Então, cada um vai vendo a sua área de atuação, o que gosta mais de fazer, enfim, né? O que acontece? A minha rotina é a seguinte: eu estou todas as tardes, da 1 às 7, antes, né, da pandemia, estava da 1 às 7 na Unidade Básica de Saúde do Areal Leste. Então, é uma unidade básica de ensino, eu recebo alunos, né, do 9º e do 10º semestre lá, para orientar. Estão todos convidados, se quiserem fazer estágio lá comigo. Tá? E aí, durante a minha manhã, que seria mais livre, né, são os atendimentos que eu faço da consultoria. Eu atendo de manhã e também, por exemplo, 7h30, se eu tiver com a agenda meio cheia, eu atendo também, né? E final de semana,
eu fico, se eu estou em Pelotas, eu não tenho nenhum compromisso, eu também fico disponível e faço atendimento no final de semana também. Então, é bem puxadinho, assim, porque o que acontece? Na minha consulta presencial, eu levo mais ou menos 2 horas para atender, né? Então, leva um tempo. Eu atendo mais em casa, porque eu gosto de conhecer a família, ver rede de apoio, acho que isso é super importante na questão do aleitamento. Muito pouco faço consultório, eu atendo em consultório quando eu tenho, por exemplo, pacientes que não são de Pelotas, por exemplo, tem uma agora de Jaguarão que quer vir, né, para ser atendida, não tem nenhum familiar, então eu atendo em consultório. E aí o consultório que eu atendo, eu não tenho consultório próprio, então eu tenho consultório dessa minha amiga, que é a pediatra, que eu comecei lá bem no início, e ela me empresta o consultório quando eu preciso fazer algum atendimento. Agora, quando mudou a questão da pandemia, eu, bem lá no início, que foi, acho que abril, final de março, abril, eu fiz um mês só atendimento online, tanto pré-parto quanto pós-parto. Pré-parto é super tranquilo, sabe? A gente consegue conversar, mostrar tudo para a gestante, é muito tranquilo mesmo. O pós-parto já é mais difícil, porque a gente precisa ver o bebê mamando e às vezes a vontade que a gente tem é de meter a mão através da tela, porque a gente não consegue fazer, né? Então a gente tem que ficar orientando muito, a gente precisa de alguém junto com essa mãe para pegar o celular, mostrar. É mais difícil. É possível, mas é mais difícil. Hoje, por exemplo, eu tive uma consulta multidisciplinar. O que significou isso? E o que foi? A paciente foi no consultório da obstetra e a obstetra me ligou. E aí eu fiz o atendimento online, tá? Porque, na verdade, agora eu estou isolada porque o meu namorado está com suspeita de Covid. Então, eu tive que fazer esse atendimento online. E aí foi através da obstetra. Então, foi bem legal, assim, um atendimento multidisciplinar. E a gente vai se adequando. É um outro momento, assim, que a gente vai ter que a gente vai se ajustando. Em relação à volta ao trabalho, por exemplo, desmame, é bem tranquilo fazer online. Eu já fazia antes do desmame, tinha gente de outra cidade, então isso não mudou muito para mim. A questão para mim agora é o pós-parto, que é mais desafiador. Então, é um outro momento aí que a gente tem que ir se adaptando, né? Sim, com certeza, né? Eu queria avisar para todos que estão assistindo que o formulário do certificado já está no comentário, tá? E então, para vocês já irem preenchendo e para a gente continuar, então. Eu queria saber também, vocês falaram um pouco do atendimento, principalmente agora durante a quarentena, né? Que não está sendo muito, não está tendo tanta dificuldade, está sendo satisfatório. Eu queria saber como é que vocês fazem, né, para alcançar, então, essas mulheres, assim, para ter essa demanda, né? Porque acredito que vocês tenham uma demanda para poder cumprir, né? Eu acho que seja importante. Eu queria saber como é que vocês fazem. É pelo Instagram, né? A questão da divulgação acaba sendo muito importante nessas horas, principalmente com a distância, né? Daí eu queria que vocês falassem um pouco disso também. Uhum. Eu acredito que em tempo de pandemia as redes sociais elas têm nos auxiliado bastante nesse contexto, né? Então é possível a gente alcançar esse público e disseminar essas informações, né? Eu tenho uma página, o Instagram e o Facebook, aonde eu posto algumas informações sobre o assunto que eu acredito serem relevantes para elas. Eu tenho uma coluna no jornal também, semanal, aqui da cidade, onde ele circula por toda a região. Em torno da família é o nome dessa coluna, onde mais 2 profissionais abordam assuntos, a gente aborda assuntos relacionados, então, à maternidade, saúde mental e física, infância e educação. Eu acredito que, nesse momento, é assim que a gente consegue alcançar essas mulheres, né? Através do WhatsApp também, eu sempre digo que quando elas têm alguma dúvida ou estão aflitas com alguma situação, que elas mandem WhatsApp, eu sempre faço vídeos sobre informações para elas, que eu acredito ser importante, né? A gente consegue passar um pouco de segurança para essas mulheres através disso.
No meu caso, assim, eu tive um período, eu fiz mestrado e doutorado, né? Então, assim, eu trabalhava, no meu mestrado eu trabalhava em Rio Grande, lá na universidade, trabalhava na prefeitura aqui e fazia mestrado lá, e morava aqui, era uma confusão. Então, assim, eu atendia quando dava. Depois, no doutorado, eu consegui transferência para Pelotas, mas o doutorado é em Rio Grande. E aí, eu trabalhava na UFPEL, na prefeitura, e fazia doutorado. Então, assim, foi um e fui fazer especialização em BH. Foi um período, assim, punk da minha vida. Assim, eu quase enlouqueci. Aí, eu pedi a exoneração da prefeitura, porque não dava para tudo ao mesmo tempo. E, assim, a consultoria, eu ia fazendo, assim, aparecendo e eu ia fazendo. Quando eu terminei, estava perto de terminar o doutorado, então lá, quando eu estava fazendo a minha especialização, eu pensei, não, eu quero focar nisso, isso é o que eu amo fazer, de todas as coisas que eu faço, é o que eu mais amo, então eu vou focar nisso, assim. E aí eu profissionalizei mais o meu trabalho, assim, eu não tinha página no Instagram, e aí então eu fiz uma página no Instagram, daí eu fiz todo um trabalho de identidade visual, do Leite Bom, né? Paguei uma pessoa para fazer folder, né? Todas essas questões, camiseta, enfim. Aí eu montei um Instagram, aí eu fui nos consultórios, conversar com os médicos, deixar, né, esses folders, enfim. Eu tenho uma página no Facebook também. E agora em agosto, no primeiro dia de agosto, né, que é um mês simbólico para a gente, eu lancei meu site. Então, eu fiquei muito feliz, assim, né, porque dá trabalho, né, a gente investe dinheiro nessas coisas, assim, né, com o intuito de que as pessoas tenham mais conhecimento e possam usufruir desse serviço, né. Então, eu também faço parte, como a Ana falou, né, de um outro grupo de profissionais que falam sobre os 1000 dias, é um outro Instagram também que eu cuido e que eu faço texto para esse Instagram, que é o Gestar, Nascer, Cuidar, aqui de Pelotas, né, que tem 6 profissionais, né, de várias áreas, é pediatra, odontopediatra, nutri, psicóloga, e uma obstetra. Então, a gente fala, né, desses primeiros dos primeiros 1000 dias do bebê, a importância disso, né, e aí ali eu falo, da minha parte, é o aleitamento materno. E aí a gente vai se divulgando dessa maneira, assim, as pessoas vão nos conhecendo, enfim, eu faço, na época que não tinha pandemia, então eu fazia grupos também com gestantes, né, então é por aí, assim, que a gente vai tentando disseminar o nosso trabalho. Eu não sei a experiência da Ana, mas a experiência que eu tenho, assim, nesse tempo, assim, de trabalho, é que as pacientes vão indicando para os pacientes, né? Então, assim, eu gostei do trabalho da Jamila, acho que fez diferença para mim, e aí enxergam uma gestante, tu tem que conhecer a Jamila, porque e tal, contam assim, né? É muito engraçado. Eu tenho uma paciente ontem que falou para mim assim, eu encontro uma barriguda na rua e já digo, já dou aquele teu cartãozinho que tu deixou aqui em casa, sabe? É muito legal, assim, a gente faz amizade com as mulheres, assim, a gente fica muito íntima, assim, porque é um momento muito difícil para algumas, assim, a gente, às vezes, não atende uma vez só, a gente fica muito tempo em contato com elas, e aí elas viram meio fãs da gente, assim, tipo, ficam seguindo, ficam mandando texto, ficam mandando foto, depoimento e tal, é muito legal, assim, sabe? É um trabalho, assim, muito recompensador, assim. Eu gosto muito do que eu faço. Eu também. É muito gratificante pra gente, né? Saber que a gente auxiliou, que a gente ajudou e a gente tem retorno disso, né? E realmente acontece bem isso que a Jamila falou. Eu comecei assim, auxiliando essa mãe lá em 2016 e até hoje. Ela virou fotógrafa agora e daí ela faz fotos de gestantes e ela diz, não, tu tem que falar com a Ana Laura. Se você quer amamentar, vai lá, conversa com ela. E isso é gratificante, né? A gente saber que está fazendo um trabalho legal e que está fazendo a diferença na vida de alguém, né? E é muito legal, assim, porque a gente sabe que não é fácil amamentar na sociedade que a gente tem, né? Qualquer dificuldade que a mulher tem no aleitamento, não vai faltar ninguém que vai dizer assim, se tu desse uma mamadeira de leite, ia ser muito mais fácil, né? Então, assim, e aí a gente tenta, na verdade, na minha consulta, eu tento empoderar muito a mulher em relação a isso, assim, né? Do desejo dela, de que ela pode, que ela tem que confiar nela, enfim.
E daí, quando essas coisas vão acontecendo no meio do caminho, assim, elas ficam mandando mensagem, porque minha sogra falou tal coisa, não sei o quê, mas eu fui na pediatra e meu neném ganhou o peso que tinha que ganhar, então eu não precisei entrar com fórmula. Elas vão contando, assim, sabe? A gente atende lá no início, assim, 2 meses, 3 meses depois, elas entram em contato com o WhatsApp para contar alguma coisa que aconteceu. É muito legal, assim. Ai, coisa boa, né? Tem coisas que acabam levando a gente pro lugar certo, né? E é uma das coisas que eu queria saber de vocês também, o que inspira vocês, né, a fazer isso, a empreender nessa área e a querer continuar, né? Porque, como você disse, você teve bastante dificuldade por conta da sua formação, das coisas que você ia fazendo, só que mesmo assim você ainda insistiu nesse caminho e continua aí, né? Então, o que inspira vocês, o que leva vocês a continuar nisso? Acredito que o que inspira é esse retorno, né? A gente saber que a gente conseguiu fazer diferença na vida dessa mulher, dessa família, dessa rede de apoio, porque eu particularmente percebo que aquela mãe, aquela mulher que procura é porque realmente ela quer amamentar, né? Então, a gente auxilia, a gente vê o que precisa ser ajustado e a maioria das vezes, principalmente no meu caso, eu consegui auxiliar essas famílias, essas mulheres. Então, isso é muito gratificante para nós e isso me inspira a continuar, sabe? Saber que eu estou fazendo a diferença na vida dessa mãe, dessa criança, saber que essa criança vai ser saudável, porque a gente sabe a importância do aleitamento materno para o bebê e para a mãe, né? Principalmente até os 6 meses, né? Aleitamento materno exclusivo é muito importante para a saúde dessa criança. Então, minha maior inspiração é essa, saber que eu estou fazendo a diferença na vida dessas pessoas. Tu sabe que eu nunca pensei assim no que me inspira. Agora tu fez essa pergunta, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Mas assim, na verdade, na faculdade, eu sempre me envolvi muito com a questão da saúde da criança, assim, eu sempre amei isso, assim, né? E tanto que eu fui trabalhar em pediatria, eu tenho NEL lá no início. E aí eu tive. E o meu foco na consultoria lá no início, quando eu comecei, era o bebê. Assim, eu achava que a mãe tinha que amamentar de qualquer jeito, entendeu? Assim, tipo, assim, a mãe tem condições de fazer aquilo, ela tem que amamentar aquele bebê, porque o bebê é importante. E aí, eu fui depois trabalhar em maternidade. Eu fiquei 6 anos trabalhando em maternidade, centro obstétrico. Presenciei muitas coisas ali, sabe? Muitas questões de violência obstétrica. Conheci a história de muita gente, assim, e quando eu fui fazer a minha formação em Belo Horizonte, né, lá na minha especialização, eles tinham um olhar muito voltado para a mulher, assim, né? E isso me chamou muito a atenção, assim, eu entrei em contato com coisas que eu nunca tinha pensado antes, assim, né? Então, hoje, o que me motiva é a questão do feminino, assim, sabe? É saber que eu estou empoderando uma mulher para fazer aquilo que ela deseja fazer, sabe? É óbvio que tem toda essa questão de que o aleitamento materno é importante, como a Ana Laura falou, de todos os benefícios que a gente sabe que tem para a mãe e para o bebê, mas hoje o que me motiva é isso, assim, sabe? Eu poder ser apoio para aquela mulher que quer amamentar e que muitas vezes não é apoiada pela própria. Então, assim, hoje é isso que me motiva a fazer esse trabalho. Muito legal isso, né? Agora eu vou começar a pegar algumas perguntas dos comentários para a gente começar a responder, né? Tem uma pergunta da professora Bia, que ela está perguntando se é preciso registro de firma com o CNPJ ou se utilizam o MEI. Tá. Eu, particularmente, utilizo o MEI, porque o meu consultório, eu tenho um consultório, tá? Como ponto de referência aqui em Santo Augusto, mas os meus atendimentos são domiciliares. Eu vou até a casa da mulher, porque no início, eu inaugurei ele em dezembro agora de 2019, então não era tempo de pandemia, então eu estava indo atender no domicílio. Então agora com a pandemia, que ficou mais online, os atendimentos, mudei um pouquinho a rotina.
mas eu atendo através, tenho o MEI, então, e meu consultório físico, mas meus atendimentos são mais domiciliares. Tá, No meu caso, eu estou montando isso agora, eu não tinha, né? Então estou montando, porque para mim, como é mais difícil, porque eu sou funcionária pública, né? Então a gente não pode ter empresa, então é em nome de outra pessoa, enfim. O que acontece é que faço recibo em todos os meus atendimentos, né? Como uma consulta de enfermagem, e aí eu coloco isso lá no meu declaro no imposto de renda. Faço dessa forma, no momento, assim, mas estou abrindo empresa. Outra questão também é onde a Jamila fez a especialização em BH. Eu fiz na Mami Bem, lá em Belo Horizonte. Que na verdade, a gente tinha duas especializações, né, em aleitamento, que era uma no Paraná, que acabou fechando, não tem mais, não sei qual o motivo. E aí, depois, a outra era essa da Mami Bem, em BH. Parece que agora tem uma no Rio também, né? Não tem Porto Alegre a Mami Bem também? Não, mas a da Mami Bem... tá, não, a Mami Bem veio para Porto Alegre, é verdade, agora eu tô doida. Uhum. É que eu fui para BH, quando eu tava terminando BH, as gurias montaram em Porto Alegre, eu digo, eu não acredito, Isso, eu fiquei um ano. As gurias estão fazendo em BH, é verdade. Não sei se vai seguir, né? A turma termina agora, deve estar terminando agora, não sei se vai ter outra, né? Então, não sei dizer. Não sei essa informação, mas eu sei que... É só entrar em contato com elas são super acessíveis. Outra questão também é qual o valor do atendimento, né? Acho que é uma questão bem pertinente essa. Uhum. E também se há pelo SUS. Eu desconheço, assim, pelo SUS, um serviço que vá na casa da pessoa, assim, eu desconheço, não sei, né, aqui em Pelotas, não sei. Eu sei que tem gente que tem porque, assim, são coisas diferentes. Existe um curso de consultoria em amamentação, né, assim, básico e avançado, tá? Então, tem algumas escolas, vamos dizer escolas, não sei se eu posso chamar assim, institutos, sei lá, mais famosos, assim, aqui no Brasil, não sei se a Ana tem algum curso, que é a Mami Bem, e depois é a Bianca Balaciano. Então, assim, eu tenho o curso, e aí isso é a consultoria, o curso de economia, tá? Eu tenho o curso básico das duas e o avançado da Bianca. E outra coisa é especialização em cuidado materno infantil, né? Mas eu já até me perdi da pergunta, o que era mesmo? Era sobre o valor, né, do atendimento. Tá. Se tinha de graça, né? Se tinha. E aí eu sei que tem eu acho que tem meninas que fizeram o curso de consultoria no hospital, assim, no pós-parto, sabe? Dentro do hospital ali. Acaba sendo de graça, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas estão internadas pelo SUS, né? Mas não sei, assim, de ir na casa da pessoa, acredito que aqui em Pelotas não tenha. Não sei a experiência da Ana. Não, aqui não tem também. Tem as meninas que, como eu disse, na unidade básica tem os grupos de gestantes, né? Puericultura, visitas domiciliares, onde elas auxiliam essa puérpera, essa mãe, nesse processo. Mas consultora em aleitamento materno que atenda pelo SUS, eu acredito que não tem. Aqui também não tem. Uhum. E a questão do valor do atendimento, né? Na verdade, eu tenho valores um pouco diferentes, assim, porque eu trabalho com vários tipos de consultoria. E aí, agora, no meu site, eu montei planos, assim, de atendimento, e aí, se a pessoa compra pacote, eu faço desconto. Não vou saber, assim, um por um para dizer, mas o mais básico, assim, a consulta pré-natal, porque, assim, ó, como eu falei para vocês, o atendimento dura cerca de 2 horas. Pós-parto. Pré-parto dura 1h15, mais ou menos, né? E online. Então, a presencial, eu faço pré-parto R$100 e online 180. E a pós-parto, eu cobro R$270, tá? Tá incluído na pós-parto. Se a mulher precisar de bomba elétrica, ela tá incluído 3 dias de uso de bomba elétrica e tá incluído em uma sessão de laser, se ela precisar. Que o laser a gente usa para acelerar a cicatrização de alguma fissura e tal.
ou algumas outras questões, assim. Então, está incluído, esse é o meu valor que eu cobro. Eu também tenho planos, então, vários tipos de planos, então, para cada situação, eu ofereço aquele plano, explico como que vai funcionar, vejo qual é, o que é aquela mãe precisa, né? Se tem uma lesão, a gente usa laser terapia para acelerar o processo, como a Jamila falou, a consultoria pré-parto, então tem vários planos. Eu também não sei dizer certinho o valor, mas varia em média de 200 também, 250 no máximo, e também inclui o extrator, se ela precisar, a sessão de laser terapia, então a gente vai ajustando, né, conforme a gente vê a necessidade daquela mãe, daquele contexto, a gente ajusta. Mas é mais ou menos esse valor. O que a gente às vezes tem, assim, né? Às vezes a gente fala para um colega, não sei o que usa. Seria legal os alunos dizerem o que acharam desse valor, né? Mas às vezes a gente fala para algum colega assim o valor da consulta e às vezes as pessoas no primeiro momento acham caro, né? Mas é importante entender assim, quando a gente vai, por exemplo, a gente tem que valorizar aquilo que a gente faz. Quando a gente vai numa consulta médica de um médico particular, por exemplo, eu fui ontem no meu cardiologista, a consulta durou 45 minutos e eu paguei R$400. Né? Então, assim, eu investi muito, né? Muito tempo e dinheiro para ter o conhecimento que eu tenho. Eu gastei, por exemplo, R$40 mil na minha especialização, 50, né? Eu acho, por aí. Eu não tenho. A hora eu cheguei, eu parei de contar, porque assim, era passagem de avião, passagem de ônibus até Porto Alegre, hotel, comida, sabe? Por 18 meses. Eu gastei cerca de 45 mil, eu acho. Né? Então, e todos os outros cursos, cada curso que a gente faz, por exemplo, esses que eu comentei de consulamentação, é cerca de R$2 mil, fora passagem, fora hotel, que tu vai para o local onde tem o curso. Agora a gente está tendo vantagem porque é online, né? Então a gente consegue gastar menos, mas a gente investe bastante, assim, para conseguir atuar. Isso que a Jamila falou é bem importante a gente enfatizar, porque realmente a gente gasta bastante, a gente investe no conhecimento, né? Então, nada mais justo do que a gente cobrar por isso, porque a gente sabe que a gente vai ter um resultado efetivo, né, em determinada situação ali que a gente encontrou, naquele contexto da mulher, então a gente cobra por aquele atendimento, né? Então, é isso. Eu queria avisar aqui, antes de continuarmos com as questões, né, que quem não conseguir acessar o formulário para poder, né, ter a presença, que deixe o contato pelo direct, né, pelas mensagens, com o nome completo e e-mail para a gente entrar em contato, tá? Para conseguir preencher o formulário. Continuando aqui com as perguntas assim nessa pauta, né? Eu queria, estavam perguntando aqui no comentário, o investimento financeiro para montar a consultoria, né? Acho que a Jamila já respondeu um pouquinho essa questão. É muito alto. E se quanto tempo de consultoria elas conseguiriam começar a ter um lucro com o trabalho delas? Eu acho que a Jamila pode responder essa pergunta, porque eu ainda estou no início da minha carreira de empreendedora. Urias, o que acontece, assim, na verdade, eu não iniciei investindo um monte, né, porque era outro momento, né, não existia esse serviço, então eu estudei muito sozinha, enfim, né, claro que quando, por exemplo, uma pessoa que entra hoje nesse mercado, ela vai ter que ir muito atrás, porque já tem gente muito boa fazendo isso, entende? Então, tu vai ter que ser muito bom também, então tu vai ter que investir em curso, enfim, né. Eu não sei dizer quanto tempo tu vai tirar aquilo que tu investiu, né? Porque isso vai depender de quantos atendimentos tu tiver no mês. Isso é uma coisa que, por exemplo, não sei para Ana, mas para mim varia muito, assim. Tem meses que eu atendo muito, assim, que assim, tem dias assim que, meu Deus, eu chego em casa 10h30 da noite, eu só almocei, sabe? Punk, assim. E tem, tipo assim, tem semanas, assim, sei lá, que eu atendo 8 mulheres, tá? Numa semana. Tem semana que eu não atendo ninguém. Então, isso varia muito, sabe? Às vezes tu pensa assim, meu Deus, se elas se ligarem, eles combinaram que vão ligar todo mundo nessa semana,
né? Então, isso varia muito, assim. Então, tem, sei lá, tem meses que tu tem um lucro X e no outro X por 3, sabe? Então, isso vai depender muito do volume de atendimento que tu fizer para tu conseguir reverter aquele dinheiro que tu investiu, né? Então, depende. Aí, assim, por exemplo, no meu caso, né, a gente tem que pensar que não é só o gasto do gasto, por exemplo. Eu gastei para fazer toda a identidade visual da minha marca, eu para fazer um site, eu faço curso de mídia digital e de marketing, sabe? Todas essas coisas colocando no papel, assim, né? Então, mas ao mesmo tempo, como isso me motiva muito, eu gosto muito, eu invisto muito, tá? Eu sei que tem outros colegas que desempenham super bem a consultoria e não investem tanto assim, né? Então, eu acho que tu vai ir fazendo conforme tu consegue, assim, né? Mas se tu tiver uma coisa assim, por exemplo, eu tenho só esse X de dinheiro e quero investir, em que eu tenho que investir? Em curso. É nisso que tu tem que investir. E aí tu faz um Instagram para divulgação e vai fazendo conforme tu consegue. Vai em consultório, conversa com o médico, enfim, apresenta o teu trabalho. Acho que é por aí, não sei a opinião da Ana. Agora tu falou em mostrar o trabalho. Eu comecei fazendo atendimentos pelo SUS, digamos assim. Tipo, nesse hospital que eu trabalho hoje, eu fiquei uns 4 meses fazendo atendimentos com as puérperas lá. Nascia um bebê, as gurias me avisavam, nasceu um bebê aqui. Aí eu ia lá fazer o atendimento para esse bebê, para essa mãe. E eu não cobrava, né? Fazia esse atendimento pelo SUS. E como a Jamila falou, eu investi bastante, ainda invisto, estou sempre fazendo cursos, sempre me atualizando. Então eu nunca coloquei no papel, mas a gente investe bastante. E o retorno vem, não só financeiro, né? Então, mas a gente precisa investir, né? A gente investe, o retorno vem. Eu não sei também quanto tempo a gente consegue pagar esse investimento, receber esse investimento de volta, mas acho que é importante a gente investir, então, aquilo que a gente tem no início, né? Eu tenho R$ 2.000, como a Jamila falou. Pesquisa, qual é a ação mais importante que eu tenho que fazer agora? Para eu ter uma experiência, para eu ter uma experiência básica na área. Então, vai lá e faz essa capacitação. Começa com esses atendimentos. Eu vou auxiliar minha amiga, minha prima. Vou entrar para eu trocar experiências com profissionais que já têm mais tempo na área. Então, eu acredito que é assim que a gente vai começando, né? E aos poucos a gente tem esse retorno. Sim, é sempre bom, assim, pelo menos eu como acadêmica, sempre estar estudando, né? Acho que desde o início da graduação eu já vejo isso em qualquer local que eu for me especializar ou for correr atrás, sempre estar investindo e estudando muito, né? Continuando aqui as questões para a gente ir para o finalzinho, queria saber qual a principal dificuldade encontrada pelas mamães durante a amamentação. Foi a Angélica Moraes que fez essa pergunta. Ana, não sei qual é a tua experiência, assim. Acho que eu não sei assim que mais eu atendo, talvez seja a fissura mamária. Acho que é o que eu mais atendo, assim. Sim. Mas varia muito, muito, muito. É o fator muito, que faz elas desistirem da amamentação, é o principal fator, a lesão, a fissura. Na minha experiência. A dor, né? A dor, isso. A dor da lesão. Eu Por acho isso que essa é importante procurar esse profissional, né? Desculpa. Não tem problema. Eu acho que existem muitas dificuldades, né? Sei lá, a gente pode citar várias aqui, mas eu acho que a principal, Sim. A que mais aparece, né, é a questão da fissura, no meu caso. Sim. Sim, e a questão também do que o profissional de enfermagem deve fazer quando a mãe não consegue produzir o leite, né? Então, a gente precisa avaliar o contexto, né?
para saber por que essa mãe não está produzindo esse leite e se realmente essa mãe não está produzindo leite, né? Porque às vezes ela acha que não está produzindo. E aí fica nervosa, e aí tem o familiar, a rede de apoio que fica dizendo que eu não amamentei, que eu também era assim. Então a gente precisa avaliar esse contexto, né? O colostro é produzido por todas as mulheres, né? Ele é em pequena quantidade, todas as mulheres produzem, é hormonal. A pojadura, que é a descida do leite, que a gente chama, que acontece mais ou menos entre o terceiro e o quinto dia, que aí a gente precisa avaliar, né? Ver, ela está produzindo leite, o bebê está ganhando peso, então tem vários fatores a serem avaliados aí. A mãe não está. Eu não sei, a Ana está cortando um pouco para mim. Mas, Sim. assim, a gente, na verdade, a gente tem que ver toda a questão do parto também, né? E explicar muito isso para a mulher. É legal quando a gente tem uma consulta pré-natal para falar sobre essas coisas assim. A gente sabe que a questão da cesárea ela vai impactar no aleitamento materno. As mulheres que fazem cesárea têm uma pojadura tardia. E aí é importante a questão de tu estar explicando tanto para essa gestante, puérpera, né, no caso, e para a família, o que é dado nesses primeiros dias. Senão todo mundo se enlouquece que é dar a fórmula porque a mãe não tem leite. Mas a gente também sabe que 5% das mulheres não conseguirão amamentar. Que existem mulheres que têm hipoplasia mamária. O que é isso? É uma má formação congênita que as mulheres têm, em que o tecido mamário ele não se desenvolve, tá? Então, assim, são situações específicas, mas a grande maioria das mulheres vai conseguir amamentar. E, na verdade, se a gente hoje, em relação a pesquisas, assim, qual é o maior motivo de desmame? Não sei se você sabe, mas é pouco leite ou sensação de pouco leite. Então, o que acontece? A mulher relata isso para o profissional de saúde, né, principalmente para o pediatra, e o pediatra vai lá e prescreve a fórmula. Não avalia nada, não faz nenhum estímulo para que essa mulher, né, não proporciona nenhum estímulo para que essa mulher aumente a produção, porque a gente sabe que existem várias coisas que a gente pode fazer para aumentar a produção, e aí entraria, né, o papel do consultor em amamentação nesses casos. Então, assim, dentro das 95% das mulheres, é como a Ana disse, a gente tem que avaliar caso a caso, mas é muito difícil uma mulher não produzir, né, leite. A gente só tem que ver vendo o que está acontecendo. Eu quero agora agradecer a vocês, muito obrigada pelas respostas, assim, acho que deu para ajudar bastante, né? Foi muito clara, teve bastante elogios aqui nos comentários, isso é muito legal, muito obrigada mesmo por aceitarem vir aqui responder nossas questões, né? Acho que foram bastante, mas acho que deu para tirar bastante dúvida, né? Então, para a gente já ir finalizando, quero agradecer a presença de vocês duas, foi muito importante. Quero agradecer também a presença de todo mundo que interagiu, que comentou, que mandou questão aqui para a gente. Quero agradecer a todos os alunos do projeto Bebê a Bordo FEPEL que apoiaram também aqui, a professora Sidneia também, a professora Adris, a professora Mariana, muito obrigada, e a todos os professores que assistiram aqui a gente também, mandaram perguntas. Tá? Quero também avisar que a certificação, novamente, vai ser pelo formulário, então preencham o formulário. Quem não conseguiu, entrar em contato com a gente, mandar nome, e-mail, tá? E as perguntas que não foram respondidas, a gente vai responder depois por texto, assim que possível, nos comentários, tá? Mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês duas, muito obrigada. E quero deixar o convite também, né, para a nossa próxima live, nossa última live sobre o Agosto Dourado. Na semana que vem, na quinta-feira também, vai ser às 19 horas, aqui na página do Projeto Bebê a Bordo no Facebook, tá? Também quero convidar vocês para curtirem aqui a nossa página e a nossa página lá no Instagram, que é Bebê a Bordo FEPEL. Quero avisar também que essa live e todas as outras duas de quinta-feira que vem e a que teve quinta-feira passada vão ser publicadas no nosso canal no YouTube lá do Bebê a Bordo, tá? Então, quem não conseguiu assistir aqui agora pode assistir depois. Acho que foi de muito aprendizado.
adicionou bastante, principalmente a nós, né, que fazemos enfermagem, os estudantes, que muitas vezes temos muita dúvida sobre isso, então acho que foi muito bom. E quero só, para encerrar aqui, relembrar sobre o formulário, tá? Então, quem não conseguiu preencher o formulário, entrar em contato para a gente conseguir fazer a presença de vocês hoje, tá bem? Então, muito obrigada a todos. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada pelo convite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.